Ray Dalio, o fundador do maior fundo de hedge do mundo, a Bridgewater Associates, tem uma frase que define sua carreira e sua filosofia: dor mais reflexão é igual a progresso. Em 1982, Dalio apostou tudo o que tinha, e o dinheiro de seus clientes, em uma previsão de que a economia global entraria em colapso. Ele estava tão confiante que testemunhou no Congresso americano sobre a crise iminente. Ele foi à televisão nacional e declarou, com absoluta certeza, que uma depressão econômica estava a caminho. Mas a crise não veio. O mercado de ações decolou em um dos maiores bull markets da história, e Ray Dalio perdeu tudo. Absolutamente tudo. Ele foi à falência. Ele teve que demitir todos os seus funcionários, um por um. Ele teve que pedir $4.000 emprestado ao seu pai para sustentar sua família. Ele descreveu essa experiência como a dor mais excruciante que já sentiu. O homem que viria a se tornar um dos investidores mais bem-sucedidos da história estava, naquele momento, completamente destruído. Mas foi essa dor que o transformou. Em vez de desistir, em vez de culpar o mercado, em vez de dizer que o mercado estava errado e ele estava certo, Dalio fez algo que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer. Ele refletiu profundamente sobre o seu próprio erro. Ele percebeu que o maior risco não era estar errado. O maior risco era acreditar que você está sempre certo. E dessa reflexão brutal e honesta, ele construiu um sistema de investimento projetado para sobreviver a qualquer cenário, a qualquer crise, a qualquer dor. Ele o chamou de All-Weather Portfolio, o portfólio para todos os climas. Esse sistema transformou a Bridgewater Associates no maior fundo de hedge do planeta, gerenciando mais de $150 bilhões. Hoje, no Capital Inteligente, vamos decodificar os princípios de Ray Dalio e revelar o seu plano de 4 passos para se preparar para a próxima crise financeira. E acredite, segundo Dalio, ela não é uma questão de se, mas de quando. A única pergunta que importa é: você estará preparado quando ela chegar? Passo 1. Entenda a máquina econômica. Para Dalio, você não pode se proteger de algo que você não entende. E a maioria das pessoas não entende como a economia realmente funciona. Elas a veem como algo complexo, místico, imprevisível, como uma força da natureza sobre a qual não temos controle. Mas Dalio discorda profundamente dessa visão. Para ele, a economia é uma máquina com engrenagens, com ciclos, com padrões que se repetem ao longo da história. E ele simplificou essa máquina em um modelo tão brilhante e acessível que compartilhou em um vídeo de 30 minutos no YouTube chamado How the Economic Machine Works, que já foi visto por mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. Nesse vídeo, ele explica que a economia é simplesmente a soma de todas as transações. E cada transação consiste em um comprador trocando dinheiro ou crédito com um vendedor por bens, serviços ou ativos financeiros. Parece simples, e é. Mas a parte que a maioria das pessoas não entende é o papel do crédito. O crédito, para Dalio, é a parte mais importante e menos compreendida de toda a economia. Quando você usa crédito, quando você pega um empréstimo, quando você parcela uma compra no cartão, você pode gastar mais do que ganha. Isso impulsiona o crescimento no curto prazo. Você compra mais coisas, as empresas vendem mais, a economia cresce. Parece ótimo. Mas há um lado sombrio. Ao usar crédito, você também cria uma dívida. E essa dívida é uma promessa de gastar menos no futuro para pagar o que você pegou emprestado. É como se você estivesse roubando do seu eu do futuro para dar ao seu eu do presente. Como Dalio diz, você cria um ciclo virtualmente toda vez que pega dinheiro emprestado. Hoje você gasta mais, amanhã você gasta menos. Esse é o mecanismo fundamental que cria os ciclos econômicos. Dalio mostra que a economia é movida por 3 grandes forças que operam simultaneamente, como ondas sobrepostas no oceano. A primeira é o crescimento da produtividade. Essa é a força lenta, constante, que nos torna mais ricos ao longo de décadas e séculos. A inovação tecnológica, a educação, a eficiência.
Essa força cresce cerca de 2% ao ano e não flutua muito. É a maré que sobe lentamente. A segunda é o ciclo de dívida de curto prazo, que dura de 5 a 8 anos. Esse é o ciclo que você vê no noticiário. A economia cresce, as pessoas pegam mais crédito, gastam mais, as empresas contratam mais, os salários sobem, a inflação aparece, o Banco Central sobe os juros para frear a inflação, o crédito fica mais caro, as pessoas gastam menos, a economia desacelera e eventualmente entra em recessão. Depois, o Banco Central baixa os juros, o crédito volta a fluir e o ciclo recomeça. Esse ciclo é relativamente previsível e gerenciável. A terceira força é a mais perigosa de todas, o ciclo de dívida de longo prazo, que dura de 75 a 100 anos. Este é o ciclo que quase ninguém vê, porque ele acontece ao longo de uma vida inteira. Nossos pais e avós não nos contam sobre ele, porque eles também não o viveram por completo. É como um terremoto que se acumula ao longo de um século. Você não sente os tremores diários, mas a pressão está se acumulando debaixo dos seus pés. Neste ciclo de longo prazo, a dívida cresce mais rápido do que a renda, década após década. Cada ciclo de curto prazo termina com um pouco mais de dívida do que o anterior. É como uma bola de neve rolando morro abaixo, ficando maior a cada volta, até que o sistema atinge um ponto de saturação. A dívida se torna tão grande que não pode mais ser paga. As taxas de juros chegam a zero e não podem mais ser reduzidas. E é nesse ponto que as grandes crises acontecem. A Grande Depressão de 1929, a crise financeira de 2008 e, segundo Dalio, a crise que estamos começando a viver agora. Em 2025 e 2026, Dalio alertou repetidamente que o governo americano está gastando 40% a mais do que arrecada e que a dívida total já ultrapassou 37 trilhões de dólares. Em janeiro de 2026, ele declarou publicamente que a ordem monetária está se desfazendo e que os governos enfrentam uma escolha terrível. Para ele, o fim do ciclo de dívida de longo prazo está próximo. E quando ele chega, os governos têm apenas duas opções, ambas dolorosas: deixar uma crise de dívida acontecer, com falências em massa, desemprego e depressão econômica, ou imprimir dinheiro para salvar o sistema, o que desvaloriza a moeda, destrói o poder de compra e gera inflação galopante. Dalio resume a escolha com uma pergunta brutal: você imprime dinheiro ou deixa uma crise de dívida acontecer? Entender essa máquina, entender esses ciclos, é o primeiro passo para não ser esmagado por eles. É como um marinheiro que entende as marés e as correntes. Ele não pode controlar o oceano, mas pode navegar por ele com segurança, enquanto aqueles que não entendem são engolidos pelas ondas. Passo 2. Abandone a bola de cristal. O erro que levou o rei Dalio à falência em 1982 não foi sua análise. Sua análise estava correta. Havia de fato uma crise de dívida se formando. Os dados estavam lá, os sinais estavam lá. O erro foi sua certeza. Ele acreditava que podia prever exatamente quando e como a crise aconteceria. Ele estava olhando para uma bola de cristal, e como ele mesmo diz com uma ironia que só quem perdeu tudo pode ter, aquele que vive pela bola de cristal comerá vidro quebrado. Depois de perder tudo, Dalio desenvolveu um princípio fundamental que mudou sua vida e sua carreira para sempre: a humildade radical. Ele percebeu que o futuro é radicalmente incerto. Existem muitas variáveis, muitas possibilidades, muitos cisnes negros, e ninguém, absolutamente ninguém, pode prever qual delas se materializará. O trabalho do investidor inteligente não é prever o futuro, é se preparar para múltiplos futuros possíveis. Ele diz: o maior erro que os investidores cometem é acreditar que o que aconteceu no passado recente provavelmente persistirá. Se o mercado subiu nos últimos 5 anos, as pessoas projetam que ele continuará subindo para sempre. Se a inflação foi baixa por uma década, as pessoas assumem que ela permanecerá baixa eternamente. Se as criptomoedas triplicaram em 1 ano, as pessoas assumem que triplicarão novamente. Isso é o que os psicólogos chamam de viés de recência.
dar peso excessivo às informações mais recentes e fáceis de lembrar. Mas a história mostra repetidamente que o futuro raramente se parece com o passado recente. As maiores surpresas acontecem justamente quando todos estão mais confiantes. Em vez de tentar fazer uma única aposta grande e certa, Dalio nos ensina a pensar em termos de probabilidades e cenários. E se a inflação disparar para 15%? E se entrarmos em uma recessão profunda como a de 2008? E se as taxas de juros subirem para 10%? E se houver uma guerra que interrompa as cadeias de suprimento globais? E se uma nova pandemia paralisar a economia? Para cada cenário, você deve se perguntar: como meu portfólio se comportaria? Se a resposta for muito mal para qualquer um desses cenários, então seu portfólio não está preparado. Você não está investindo. Você está apostando. E apostas, por definição, podem ser perdidas. Essa mudança de mentalidade de prever para se preparar é a diferença entre um amador e um profissional. O amador tenta adivinhar o que vai acontecer e aposta tudo nisso. O profissional aceita que não sabe o que vai acontecer e constrói um sistema que pode sobreviver a qualquer coisa que aconteça. Essa é a essência do pensamento de Dalio. Passo 3. Construa uma arca de Noé financeira. Se você não pode prever o futuro, como você se prepara para ele? A resposta de Dalio é a diversificação radical. Mas atenção, não é a diversificação que a maioria das pessoas pratica, que é simplesmente comprar 10 ou 20 ações diferentes e achar que está protegido. Para Dalio, isso não é diversificação. Se todas as suas ações caem juntas em uma crise de mercado e elas caem, você não está diversificado. Você está apenas concentrado de uma forma diferente. É como ter 20 barcos no mesmo rio. Se o rio seca, todos os barcos afundam juntos. A verdadeira diversificação, segundo Dalio, é ter um portfólio que se beneficia de diferentes ambientes econômicos. Ele imaginou a economia como tendo 4 estações, assim como o ano tem 4 estações climáticas. Cada estação favorece um tipo diferente de ativo. A primeira estação é o crescimento econômico acima do esperado, o verão. Nessa estação, ações e ativos de risco tendem a se valorizar, porque as empresas estão lucrando mais, contratando mais, expandindo. A segunda estação é o crescimento econômico abaixo do esperado, o inverno. Nessa estação, títulos do governo e ativos de renda fixa tendem a se valorizar, porque os investidores buscam segurança e os bancos centrais cortam juros. A terceira estação é a inflação acima do esperado, o outono. Nessa estação, ouro e commodities tendem a se valorizar, porque eles são proteções naturais contra a perda de poder de compra da moeda. A quarta estação é a inflação abaixo do esperado, a primavera. Nessa estação, títulos de longo prazo tendem a se valorizar, porque juros baixos e inflação baixa aumentam o valor presente dos pagamentos futuros. O problema é que ninguém sabe qual estação virá a seguir. Ninguém. Nem Dalio, nem Buffett, nem o presidente do Banco Central. Portanto, a única solução lógica é ter uma parte do seu portfólio dedicada a se dar bem em cada uma dessas estações. É por isso que ele criou o All-Weather Portfólio, o portfólio para todos os climas. A ideia é construir uma arca de Noé financeira, que possa flutuar e sobreviver a qualquer tempestade que o mercado jogue em você. A alocação clássica do All-Weather é 30% em ações, para capturar o crescimento, 40% em títulos de longo prazo do governo, para proteção em recessões, 15% em títulos de médio prazo, para estabilidade, 7,5% em ouro, para proteção contra a inflação e desvalorização da moeda, e 7,5% em commodities como petróleo e metais, também para proteção contra a inflação. O objetivo deste portfólio não é maximizar os retornos, não é tentar bater o mercado. O objetivo é ter um retorno consistente e positivo ao longo do tempo, com o mínimo de quedas possível. É um portfólio projetado para a sobrevivência, não para a glória. É a materialização da humildade radical de Dalio. Ele não sabe o que vai acontecer, então ele se prepara para tudo.
Dalio costuma dizer: diversificar bem é a coisa mais importante que você precisa fazer para investir bem. Não é escolher a ação certa. Não é cronometrar o mercado. É diversificar. Parece simples demais para ser verdade, mas os resultados falam por si. O fundo de Dalio, usando esses princípios, perdeu dinheiro em apenas 3 dos últimos 30 anos. Em 2010, enquanto o mundo ainda se recuperava da crise, ele entregou retornos de 40%. Você não precisa seguir essa alocação exata. O princípio é o que importa. Olhe para o seu portfólio hoje e se pergunte com honestidade: eu tenho ativos que se beneficiam de diferentes cenários econômicos? Ou estou apostando tudo em um único futuro que eu acho que vai acontecer? Passo 4. Transforme dor em progresso. Este é o princípio mais importante de todos, e vai muito além dos investimentos. É um princípio para a vida. Dor mais reflexão é igual a progresso. Quando Ray Dalio faliu em 1982, a dor foi imensa. Ele perdeu sua reputação, seu dinheiro, sua equipe, sua confiança. Mas em vez de deixar essa dor destruí-lo, em vez de se afundar na autocomiseração, ele a usou como um catalisador. Ele sentou, pegou um caderno e começou a escrever. Ele refletiu profundamente sobre o que o levou ao erro. Não sobre o que o mercado fez de errado, mas sobre o que ele fez de errado. Ele escreveu seus erros, seus aprendizados, e os transformou em princípios. Regras claras e escritas para garantir que nunca mais cometeria o mesmo erro. Esse caderno de princípios cresceu ao longo de 40 anos e se tornou o livro Principles, que vendeu milhões de cópias e se tornou uma referência mundial em gestão e tomada de decisão. Tudo nasceu da dor. Dalio acredita que toda vez que você sente dor, seja no mercado financeiro ou na vida, é um sinal. Não é um castigo. Não é azar. É um sinal de que você está batendo de frente com a realidade. E nesse momento, nesse exato momento de dor, você tem uma escolha que vai definir o resto da sua trajetória. Você pode ignorar a dor, culpar os outros, culpar o mercado, culpar o governo, criar desculpas elaboradas. Ou você pode encarar a dor de frente, com coragem e honestidade, e perguntar: o que essa experiência está tentando me ensinar? Qual princípio eu posso extrair daqui para tomar decisões melhores no futuro? Na Bridgewater Associates, Dalio criou uma cultura de transparência radical. Ele incentiva todos os funcionários a registrar seus erros em um diário de erros. Quando alguém comete um erro, não é punido. É incentivado a analisar o erro, entender a causa raiz e criar um princípio para evitá-lo no futuro. O objetivo não é perfeição, é evolução. Transformar cada falha em um ativo, cada dor em um degrau para o progresso. Como ele diz: se você não está falhando, você não está empurrando seus limites. E se você não está empurrando seus limites, você não está maximizando seu potencial. Para se preparar para a próxima crise, você precisa olhar para a última. O que você fez em março de 2020, quando o mercado despencou 35% em 3 semanas por causa da pandemia? Você entrou em pânico e vendeu tudo no fundo? Você ficou paralisado pelo medo, incapaz de agir? Ou você aproveitou a oportunidade para comprar ativos de qualidade a preços de liquidação? Seja radicalmente honesto consigo mesmo. Ninguém está olhando. Sinta a dor desse erro se você cometeu um. E reflita: o que você fará diferente da próxima vez? Escreva seus próprios princípios. Crie seu próprio sistema, porque a próxima crise virá, e quando ela vier, você não terá tempo para pensar. Você agirá com base nos princípios que já escreveu, ou agirá com base no pânico. Entenda a máquina. Abandone a bola de cristal. Construa uma arca de Noé. E transforme dor em progresso. Esses são os 4 pilares do sistema de Ray Dalio para navegar em um mundo incerto e se preparar para as inevitáveis crises que virão. Não se trata de ser o mais inteligente. Não se trata de ter a informação mais privilegiada ou o algoritmo mais sofisticado. Trata-se de ser o mais humilde, o mais preparado e o mais resiliente.
Trata-se de entender que o objetivo do jogo não é evitar a dor, porque a dor é inevitável. O objetivo é aprender com ela, transformá-la em combustível, em sabedoria, em progresso. Se este vídeo te deu uma nova perspectiva sobre como se preparar para o futuro, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E comente aqui embaixo: qual desses 4 passos você acha mais difícil de implementar na prática? Inscreva-se no Capital Inteligente para mais vídeos sobre a arquitetura da riqueza. Até a próxima!